Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense nesse vídeo. Diniz justificou a situação com o Luciano e também a derrota para o São Paulo. Também, Rizek, apresentador de TV, critica a temporada do Flu e também, presidente da CBF, admite paralisação do Campeonato Brasileiro. Deixe seu like e ative as notificações, porque vou começar aqui a trazer todas as informações desse dia seguinte de derrota do Fluminense, torcedor. Então vamos lá, começar a falar da coletiva do Fernando Diniz. Ele abordou alguns temas. Importante a gente lembrar, o Diniz foi expulso, né, no final ali do primeiro tempo. O treinador acabou discutindo com o Luciano e o Anderson Daronco acabou expulsando. Vou falar aqui sobre declarações dele na coletiva. Primeiro sobre a derrota para o São Paulo. E o Fernando Diniz parece até que ele vem repetindo as mesmas coisas nas coletivas dele, né? Quando o resultado do Fluminense não vem. Abre aspas. Não tem nada a ver com jogos contra o Atlético Mineiro e Bragantino. Falhamos em 2 saídas. Temos errado em coisa que não erramos. Sempre erramos muito pouco nisso. Contra o Atlético já foram erros de marcação, com coisas que não erramos. Estamos melhorando, a temporada está irregular. Há jogos que jogamos bem, outros não. Contra o Colo-Colo soubemos jogar aqui também. E aí essa declaração do Fernando Diniz, com todo o respeito do mundo, eu discordo totalmente. Eu não vi nenhuma partida boa completa do Fluminense. Eu não vi. Do Fluminense, 90 minutos na temporada 2024, eu não vi nenhuma partida boa do Fluminense. Aí você pode... o primeiro tempo contra o Bragantino, o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, segundo tempo contra qualquer outra equipe, mas 90 minutos, partida soberana do Fluminense, que você diz, caraca, o Fluminense jogou muito nessa partida, não tem. Não tem. E outra coisa que eu discordo do Fernando Diniz nessa declaração é que falar que o Fluminense tem errado em coisas que não erra, o Fluminense só erra. O Fluminense erra na saída, o Fluminense erra na marcação. Que jogos são esses que o Fernando Diniz está vendo? Que ele não está vendo que o Fluminense só erra. E ele diz que o Fluminense está melhorando. Eu não enxergo isso. Alguém está enxergando melhora do Fluminense aí? Porque, sinceramente, gente, a cada 3 dias o Fluminense só piora. O Fluminense só piora. E não dá pra gente ficar relativizando. O time é muito bom, depois vai melhorar. Existem os exemplos do Fluminense 2013, o próprio Fluminense 2013, Cruzeiro 2019, Grêmio 2021. Eu não quero entrar nessa aí não, gente. Sendo bem sincero, o Fluminense tem que abrir o olho. O Fluminense não está melhorando, Fernando Diniz. O Fluminense está piorando. O Fluminense ele não consegue mais ser forte ofensivamente, que era a marca da equipe, mesmo sendo exposto. E a zaga do Fluminense, a defesa, de uma forma geral, né? Não só a linha defensiva, peças, mas o sistema está pior também. Aí o Fernando Diniz depois ele comenta que depois do jogo contra o Corinthians, o Fluminense tem sabido jogar e sendo sólido. O cenário que ele enxerga é de evolução. Pô, desculpa, gente, não tem como concordar com o Fernando Diniz, não. O Fluminense não está melhorando. A gente vê uma equipe com muita dificuldade de fazer a construção lá atrás, está manjado. Mais do que ano passado, os times já souberam marcar o Fluminense. E com a saída do Nino, piorou a saída. Né? Piorou a saída de construção do Flu. 2024 tem sido pavoroso. E o Fluminense continua insistindo nisso. A gente perde ontem porque o Diogo Barbosa quis tocar lá atrás com quase 40 minutos. Segundo tempo, saindo tocando. O São Paulo pressionando, perdeu a bola, cedeu o escanteio, o gol do São Paulo, com falha no escanteio também do time, né? Porque, cara, a bola foi a meia altura e a bola passou por toda a grande área do Fluminense até chegar no Arboleda. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, né? O Fernando Diniz comentou também sobre a situação com o Luciano, né? E ele acabou sendo expulso mais uma vez. Abre aspas. Não vou comentar o que o Luciano falou. Todo mundo sabe no futebol que xingar do jogo. Todo jogo tem isso. No meio do futebol é uma linguagem comum. Nunca vi alguém ser expulso por falar palavrão. Foi o que ele falou. Não tem critério. Não estou julgando sobre ele não ter expulsado ninguém de São Paulo, porque não tem que expulsar mesmo por palavrão. Tá aí a declaração do Fernando Diniz. Aí sim,
essa expulsão do Fernando Diniz é muito da duvidosa, muito estranha, porque, sendo bem sincero, o Luciano toma amarelo e o Fernando Diniz toma vermelho. O Fernando Diniz só reclamou, né? Só discutiu ali porque o Luciano queria bater o lateral, sendo que o Manuel cedeu o lateral porque sentiu a coxa, né? Tava machucado. Foi um absurdo o que o Luciano fez e o Fernando Diniz acabou sendo expulso. Uma vergonha o que o Daronco fez. Nesse caso aí, até tendo a concordar com o Fernando Diniz, né? Eu não entendi muito bem essa expulsão, mas a gente tem que combinar também que o Fernando Diniz, ele passa do ponto várias vezes nesse sentido, né? Não é a primeira vez, não é um caso isolado o Fernando Diniz. Ele tá sempre muito descontrolado na beira do campo e isso passa para a equipe, né? Se o seu comandante está assim, a sua equipe vai ficar pilhada também. É um péssimo exemplo. Então, o Fernando Diniz, ele precisa rever algumas coisas. Não cabe um cara da posição dele, que é psicologia, né? Formado em psicologia, ser tão descontrolado assim, gente. Ser tão temperamental assim, né? Enfim. Então, tá aí essas primeiras informações do vídeo. Fernando Diniz falando sobre a derrota para o São Paulo. Infelizmente, ele está enxergando outros jogos. Outro jogo. Não vejo evolução do Fluminense. E pra mim, assim, eu não consigo enxergar mais o Fernando Diniz extraindo o melhor desses caras, não, o melhor desses jogadores, não. O elenco tá muito acomodado. E ele comentou sobre o Luciano também, sobre aquela treta que a gente viu no final do primeiro tempo. Vamos falar aqui da declaração do André Rizek, apresentador do Seleção Sport TV, dos canais Globo, porque ele fez uma análise muito interessante do Fluminense. Eu vejo o que ele publicou na sua rede social. Jogo emocionante, com chances para os dois lados, mas é inegável que o São Paulo jogou melhor. São Paulo do Zubeldia é, nesse momento, mais time que o Fluminense. Flu está na zona do rebaixamento e, na boa, negar que o rendimento em 2024 seja preocupante é negacionismo. E eu concordo com ele. Eu tô vendo muito torcedor do Fluminense entrando nessa de negar, de que tá tudo bem, que a sequência do Fluminense foi dura, e etc, etc. O Fluminense não está jogando nada essa temporada. O Fluminense não consegue vencer times da primeira divisão. O Fluminense ganhou só o Colo-Colo 2 vezes, o Vasco e a LDU, gente. É muito pouco. A gente já enfrentou quase todo mundo aí, cara. A gente enfrentou os times lá no Campeonato Carioca, né, os times grandes. Já enfrentamos Corinthians, perdemos. Enfrentamos o Atlético Mineiro, não ganhamos. Bragantino, não ganhamos. Então, é uma situação muito preocupante. São 6 jogos no campeonato. O Fluminense só venceu 1. Aproveitamento de time rebaixado. De time que vai brigar por não cair. Não dá pra gente entrar nesse negócio. Que o Thiago Silva tá vindo. Que o nosso time é muito bom. É atual campeão da Libertadores. Vai melhorar, vai recuperar. Eu não quero contar com isso. Eu quero que o Fluminense comece a voltar a desempenhar um bom futebol. Não dá para esses caras ficarem acomodados. Gente, ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa. Era para os caras que estão sedentos por mais conquistas e não se acomodar. Infelizmente, isso acontece muito no futebol brasileiro. Ganham um título e acabou. Acho que já é o suficiente. Não é. É o início de uma nova era, de uma era vitoriosa. A gente vê o Palmeiras aí, ganha título todo ano e continua a poeira no baixa. Se o Fernando Diniz não consegue tirar essa acomodação, o problema está com ele, porque o Abel Ferreira lá no Palmeiras consegue. Consegue deixar os jogadores focados para mais e mais e mais. Né? Então fica muito difícil. A gente tá sendo torturante. A palavra certa acho que é essa. Torturante ver o Fluminense em 2024. Essa é a verdade, não tem como discordar do André Rizek nessa. E olha que eu discordo muito de muita gente da imprensa tradicional aí, apresentadores, né, como ele, mas não tem como discordar, porque é a verdade. O rendimento do Fluminense em 2024 é preocupante, principalmente agora no Campeonato Brasileiro. A gente está na zona do rebaixamento. Eu vou falar já sobre a informação que o campeonato pode paralisar. Cara, imagina, o campeonato paralisa, o Fluminense vai ficar esse tempo todo na zona. Aí vem uma pressão desnecessária pra gente tendo que sair dessa situação incômoda, tá certo? Mas tá aí essa declaração do André Rizek. Você concorda com ele, torcedor? Você ainda acha que é cedo demais pra gente cravar alguma coisa? Deixe seu comentário aí.
Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá sempre acompanhando a Central Fluminense. Deixa o seu like, ative as notificações. Escreve aí, da onde que tá assistindo a gente pra gente mandar um abraço pra você. Um abraço pro Leonardo José de Volta Redonda, pro Adalberto de Itacoatiara, Amazonas, Manuel Caetano na atividade do Rio de Janeiro, pro da Mata de Petrópolis, pro Timote de Marabá, pro Antônio de Laguna e também pro Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro. Valeu demais, Central, já batendo os 40 mil inscritos. Vamos falar sobre a possível paralisação. Ainda tá rolando aí uma guerra nos bastidores, porque tem gente que não quer que paralise, mas o presidente da CBF já admite essa possibilidade. Vamos então falar sobre essa possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro, porque o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, está participando em Bangkok, na Tailândia, de um congresso da FIFA e falou pela primeira vez a respeito da possibilidade de paralisar o Campeonato Brasileiro. Na última segunda, a Liga Forte União, da qual faz parte o Fluminense, emitiu um comunicado defendendo uma interrupção geral e o mandatário promete respeitar a decisão dos clubes, mas alerta para as dificuldades que aparecerão caso tal medida seja tomada. Abre aspas para ele aí. Temos um calendário difícil e a paralisação pode tornar tudo ainda mais difícil. Primeiro, reitero sempre a nossa solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul por tudo que está passando. Sobre o pedido de paralisação, é interessante que possamos ouvir todos os clubes para definir. Isso envolve calendário, classificação para as competições sul-americanas e até a Intercontinental. Caso um clube brasileiro ganhe a Libertadores, não é tão fácil assim, mas somos todos democráticos. Depois de colocar todos esses pontos para que eles definam, não tenho como ficar contrário aos clubes, porque nossa gestão é democrática. Vamos mostrar o contraditório dessa paralisação, mas vamos respeitar a decisão dos clubes. Está aí a declaração do presidente, então ele afirma que vai conversar com os clubes e o que ficar decidido pela maioria, pelo que ele está falando, vai ser imposto, vai ser o que vai rolar, né? Então, cara, particularmente eu acho muito esquisito o campeonato continuar e ficar adiando essas partidas dos clubes gaúchos. Primeiro, porque todos os clubes vão estar com ritmo de jogo e eles vão ter que voltar depois. Eles não estão treinando nesse momento. Então, é uma imposição difícil, né? O Rio Grande do Sul está passando por um momento muito ruim, gente. Muito ruim mesmo. Não tem como o pessoal de lá concentrar no futebol agora. A gente está falando da capital do estado, né? Porto Alegre, onde ficam os clubes, muitas cidades. Estão embaixo d'água ainda, o rio está subindo, a situação não está melhorando. Não é aquela coisa já está baixando, já. Não, ainda está ruim, ainda tá piorando a situação. Né? Eu vi muita gente falando, né? Eu vi uma declaração, se eu não me engano, saiu aí de um dirigente da CBF que não foi revelado o nome, de que não interrompeu nenhum outro esporte, não interrompeu nenhum outro evento de cultura e etc. Cara, mas a gente está falando de 3 clubes da Série A que são de lá do Rio Grande do Sul, que estão tendo dificuldade. Ninguém está conseguindo sair praticamente de Porto Alegre. Como que vai fazer o campeonato assim? O campeonato vai seguindo, vai ficar uma cacetada de jogo para trás, né? Com os times do Rio Grande do Sul com dificuldades de ritmo de jogo, até retornar aos trabalhos, ficarem 100% novamente, igual os demais. Eu não sei não, cara, eu não sei não. Assim, é uma situação muito delicada que a galera, claro, vai ter o problema, o Edinaldo falou muito bem, né? Ele vai trazer o contraponto aí, né, da paralisação, mas eu entendo que é uma coisa que supera todos os limites, né, do futebol, porque, sendo bem sincero, é uma situação muito delicada e a gente está falando de 3 clubes aí do campeonato e toda a rodada ficar com 3 jogos adiados e vai ficar isso para trás. Não sei se isso vai ser bom para o campeonato ou não. Eu acho que se é para ficar adiando todos os jogos até um certo tempo, é melhor ficar todo mundo parado no campeonato e depois reiniciar com todo mundo. Mas, enfim, tem gente que vai ter a opinião contrária. Você que está acompanhando esse vídeo, tem uma opinião contrária à minha? Deixe seu comentário aí, que é muito importante, mas isso ainda vai dar muito o que falar
com certeza, torcedor tricolor. Muito obrigado por você assistir mais esse vídeo da Central. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.